Então, dentre as ferramentas que o Orça Fácil nos permite, a primeira que eu vou estar apresentando aqui para vocês é a respeito das composições. Então, após fazer login na plataforma, a gente vindo aqui na barra lateral, a gente vai ter composições. E a gente pode tanto pesquisar composições quanto criar. Então, vou clicar aqui em pesquisar e ele vai redirecionar para essa página onde a gente consegue ter acesso a todo o banco de composições dentro da plataforma. E esse processo ele é bastante intuitivo e o acesso a composições para a gente é muito importante e facilita bastante o nosso processo de estar fazendo planilhas orçamentárias. Isso porque, na maioria dos contratos públicos, geralmente a gente já tem os bancos predefinidos para estar realizando aquelas atividades, né? Geralmente a gente utiliza um SINAP, que é um banco bastante conhecido, tem para cada estado e é atualizado mensalmente, mas a gente também tem alguns bancos próprios estaduais, por exemplo, que alguns órgãos gostam de adotar quando se trata de obras públicas. E aí, o Orça Fácil, ele tem já em toda a sua plataforma todos esses bancos. Se eu vim aqui em banco, eu tenho o SINAP, eu tenho o SBC, Sicro, OSSI, que é bastante importante para a gente aqui na região Nordeste. Temos bancos estaduais como a CAERN, temos o CETOP. Então, assim, dentro da ferramenta já está disponível todas essas outras informações, que facilita bastante para a gente. E a pesquisa das composições dentro dele é bastante intuitivo e bastante fácil. Isso porque a gente já tem aqui um filtro onde a gente pode vir só com a descrição do serviço que a gente quer executar ou com um código quando a gente já conhece esse serviço específico. E aí, como eu mostrei anteriormente, né, ele já tem todos esses bancos, basta a gente indicar aquele que a gente vai estar buscando o serviço, ou até mesmo eu consigo buscar em todos os bancos de uma só vez. E por que isso é tão importante para a gente, né? Além de quando a gente tem esses bancos mais pré-definidos, se a gente não tem, a gente consegue analisar os serviços nos mais diferentes bancos e, consequentemente, adotar aquele que vai pagar melhor e a gente vai ter uma maior viabilidade na execução do serviço. A mesma plataforma nos permite escolher por estado, então a gente que está aqui no Nordeste consegue fazer um orçamento para todos os estados pelo Orça Fácil, assim como quem está no Sul também vai conseguir acessar as suas composições de acordo com a database e no estado respectivo. E assim como falei, a database, né, aquela onde os preços estarão tabelados a partir dela. Então, para esse processo de filtro, eu vou exemplificar aqui, vou fazer uma revisão em cobertura para o meu orçamento e não sei qual o serviço que vou utilizá-lo, quero fazer uma busca. Então, se eu vier aqui no filtro e colocar revisão em cobertura e colocar que eu quero fazer essa análise em todos os bancos e selecionar o estado ao qual eu estou fazendo esse orçamento, no meu caso Paraíba, basta eu vir aqui em buscar e ele já vai me mostrar todos os serviços respectivos com a descrição mais semelhante ao qual eu tinha informado no filtro, né? Então, ele me mostrou aqui serviços em Barça, OSSI, os mais diferentes tipos de serviço no OSSI com os mais diferentes tipos de percentual. Da mesma forma, se eu vier aqui colocar no filtro cobertura cerâmica, manter ainda no banco todos os bancos e vir buscar, ele já vai me retornar bem mais serviços. Então, o filtro ele vai se baseando, colocando o jogo de palavras mais semelhante possível. Da mesma forma que se eu tiver um serviço específico ao qual eu queira executar e queira saber apenas a diferença de preços por estado, eu também consigo. Então, por exemplo, o serviço de torneira metálica no SINAP é o 86.915. Então, eu colocando aqui no filtro o código e sinalizando o banco SINAP com o estado e a database. Então, aqui no Orça Fácil, no caso, a última base atualizada é o 11 de 2023 e eu vindo em buscar, eu consigo ver toda a variação do valor desse serviço, né? Então, por exemplo,
Em 11 de 2023, a torneira cromada, que é esse serviço 86.915, ele estava pagando R$ 149. Mas eu posso vir aqui mudar de estado, por exemplo, quero saber quanto é que essa torneira está pagando no Rio Grande do Norte para a mesma data base. Ela já paga R$ 107,98. Assim como, eu quero ver o valor dessa torneira há um ano atrás. Então, em 1 de 2022, eu venho alterar a data, venho buscar, e eu vejo que essa torneira estava pagando R$ 105,37. Então, esse processo, ele simplifica bastante as coisas para a gente. Então, é da mesma forma em que ele nos permite extrair relatórios a respeito dessas composições. Então, se eu quero ver quais os insumos estão dentro da composição, os coeficientes de mão de obra, o coeficiente dos insumos, basta eu clicar aqui no código do serviço e ele vai me apresentar essa composição. Então, aqui dentro da composição da torneira, eu tenho o encanador, o servente, fita veda-rosca e a torneira, com seus respectivas unidades, valores e coeficientes. Isso é bastante importante para a gente quando a gente vai fazer um orçamento numa licitação, por exemplo, em que a gente precisa apresentar o orçamento sintético e o orçamento analítico. Assim como o OrçaFácil também nos permite exportar essas composições. Então, a gente consegue extrair um relatório em XLS com essas composições. E isso nos ajuda em quê? No TOTS, por exemplo, que a gente tem que importar as composições para poder fazer as solicitações dos nossos materiais. Basta eu vir aqui em exportar, que ele já me gera esse relatório em XLS, onde eu consigo abrir essa planilha em qualquer aplicativo de planilha eletrônica, por exemplo. Então, esse é o modelo do relatório que a gente consegue extrair no OrçaFácil. E, por exemplo, quando a gente monta planilhas orçamentárias dentro da própria ferramenta, a gente consegue extrair todas essas composições de uma só vez. E isso auxilia bastante no processo de licitação, em que a gente tem que apresentar as planilhas, como eu falei anteriormente, assim como para estar exportando essas planilhas em outras ferramentas, como o TOTS. Outra ferramenta que ainda dentro das composições o OrçaFácil nos permite é criar composição. Então, é bastante corriqueiro a gente precisar criar composições próprias para alguns serviços específicos que acabam não sendo tão viáveis quando estabelecidos por planilhas de contrato. Então, a gente consegue vir aqui criar uma nova composição. O código, você pode colocar um código prop 1, por exemplo. Descrever o serviço, vou colocar aqui o nome teste. Modelo SINAP de composição, truncar em 2 casas decimais e escolher qual tipo de serviço, cobertura, esquadrias, vou colocar como serviço de cobertura. O estado para o qual eu estou criando essa composição. Clico aqui em criar composição. E preencho também a unidade metro quadrado, por exemplo. Venho aqui em criar composição. Novamente escolho quais são as bases, né? Tanto o estado quanto o mês de referência. Vou deixar dessa forma só a fim de exemplificação. Vou em salvar. E aqui ele já vem me apresentando para eu estar adicionando composições auxiliares, por exemplo, e insumos. Então, vou colocar aqui o insumo SINAP, telha. Telha cerâmica, coloco aqui a quantidade, 10 telhas, por exemplo. Salvar, e assim eu vou montando a minha composição. Por exemplo, vou colocar aqui pedreiro. Com encargos complementares, coloco a quantidade aqui, 1,2 horas. E aí vou salvando e assim vou montando a minha composição. Finalizo e tenho uma composição própria, onde automaticamente se calcula os valores unitários, os coeficientes, de acordo com as informações que a gente for estabelecendo e fornecendo. Então, da parte de composições, basicamente essas são as possibilidades que a gente consegue
e está extraindo.